Segunda Reis, capítulo 4, versículo de número 42. Os que encontraram, digam amém. Os que estão procurando, digam glória. Diz assim o texto: E um homem veio de Baal Salizar, e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes na sua palha, e disse: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? E disse ele: Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, e comeram, e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Pai das luzes, te exaltamos, Espírito de Deus, te glorificamos e te engrandecemos, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco conforme tu queres nessa noite. Nós abrimos os nossos corações para ouvir a tua mensagem, porque nós cremos que a tua palavra é profecia de Deus para as nossas vidas, e te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Eu preciso agora de toda a sua atenção voltada à palavra dessa noite. Nós estamos diante de uma campanha que tem o tema O Clamor da Confiança em Deus, baseada no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É importante a gente destacar que a escrita do Salmo 23 não é Deus falando com o homem, mas é o homem falando com Deus. É o salmista dizendo, expressando a sua confiança em Deus. E ele mesmo frisa dizendo: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero trazer um tema da mensagem dessa noite voltado à mesma questão da campanha dessa noite. E o tema que Deus colocou ao meu coração é: quando não houver saída, o que fazer? Pergunta para o seu irmão: quando não houver saída, o que fazer? Isso é uma indagação, uma pergunta que muitas das vezes nos aborda. Nós passamos por diversas situações e nos deparamos com este conceito. Como assim, bispo? Quando não houver saída, o que eu devo fazer? Porque tem pessoas que fazem até alguma coisa, mas de forma errada. Eu costumo dizer que quando Deus determina algo sobre a nossa vida, uma provação, um deserto, uma adversidade, uma luta, não tem como a gente fugir e nem pegar atalhos. Tem situações que você tem duas escolhas: ou enfrentar ou enfrentar. A não ser que você queira, ou que nós queiramos, perder a batalha em questão de desistir. O tema está frisando uma passagem em que o servo do profeta chega para ele, e a Bíblia é muito clara em frisar que um homem veio de Baal Salizar e trouxe ao homem de Deus pães das primícias. Da onde esses pães eram? Das primícias. O texto também faz questão de
frisar a quantidade dos pães que aquele homem trouxera ao profeta Elias. E diz assim o texto: 20 pães de cevada. Quantos pães? 20. Ele também trouxe espigas verdes na sua palha, só que a Bíblia não destaca a quantidade de espigas verdes que aquele homem havia trago em sua palha. O texto apenas destaca a quantidade de pães de cevada. E a Bíblia diz assim: e disse: dá ao povo para que coma. A ordem, olhe para cá, a ordem do homem de Deus era: já que você trouxe os 20 pães das primícias, os homens estão aqui e estão famintos, pega os pães e dá aos homens para que eles comam. Mas naquele momento o servo disse: como hei de pôr diante de 100 homens uma quantidade simples de apenas 20 pães para que eles possam comer? Era o mesmo que o servo estivesse dizendo assim: meu senhor, eu sei que o senhor está me dando uma ordem, mas eu tenho apenas 20 pães. E o que é 20 pães para alimentar 100 homens? Porque se fosse o cálculo de 20 homens, um pão para cada. Agora 100 homens com apenas 20 pães, não tem como ser um pão para cada. Mas o homem de Deus, olhando para ele, disse assim: dê para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Ou seja, eles vão comer e vão ficar satisfeitos, saciados, bem alimentados. E a Bíblia diz assim: então los pôs diante deles. Alguém pode até destacar: o homem estava com a sua fé muito pouca. A questão não era essa. A questão é um cálculo humanamente falando. É alguém chegar para você e tiver 100 pessoas e falar assim: pega 20 pães e dá um pão para cada. E você vai fazer o cálculo e vai concluir de que na lógica humana é impossível pegar 20 pães e alimentar uma quantidade de 100 homens. Quando nós olhamos ao tema da mensagem que diz: quando não houver saída, o que fazer? Era o mesmo que o servo estivesse diante de uma situação que na lógica humana não tinha saída. 20 pães, 100 homens. O que eu devo fazer? Primeiro lugar, quando não houver saída, confiem em Deus. Não tem saída, mas confia em Deus. Não sei o que fazer, confia em Deus. Há possibilidades, não, confia em Deus. O meu nome está no último da fila, confia em Deus. O milagre não chegou ainda, confia em Deus. A porta se fechou para mim, confia em Deus. A porta não abriu ainda, confia. Irmão, é confiar em Deus. 1 João capítulo 5, versículo 14, a Bíblia diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Confiar em Deus é você acreditar que ele pode tornar o impossível em possível ser. Eu sei que no nosso interior humano existe um conceito que a gente pode até frisar:
É muito fácil dizer assim: vai dar certo, você vai vencer, a prova você vai atravessar, porque não é você que está passando. É claro que tem situações na nossa vida que é só mesmo quem passa que sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso. E tem mais: não é fácil manter a nossa confiança. Não que nós não queiramos, não, é porque eu não quero confiar, é porque eu não é isso. É porque tem certas situações que nos sufocam. Parece que nós não vamos suportar, parece que nós não vamos vencer, parece que a história não vai ser modificada, mas Deus está dizendo nessa noite: apenas parece, confia em Deus que o sobrenatural vai acontecer para a glória do Senhor. Salmos 37, o verso 3 diz assim: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deus cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Já contei aqui uma vez, porque o texto está dizendo assim na conclusão: e serás alimentado. Eu lembro que na época da pandemia, quando estava aprofundo no ano de 2020, nós passamos o ano de 2020 inteiro entregando cesta básica de porta em porta. E um dia eu saí aqui da igreja com a bispa, nós colocamos 7 cestas básicas dentro do carro. E eu carregando as 7 para o carro, para o porta-mala, e cada uma que eu colocava, a missionária, eu olhava assim e dizia: vou levar uma para mim. Eu estava precisando. Só que as 7 cestas já tinham destino certo. 7 famílias que estavam precisando. Até que um determinado momento nós foi entregando, entrega uma, entrega 2, entrega 3, entrega 4, 5. Quando foi na sexta, que ficou a 7ª, eu falei assim para a bispa: meu amor, acho que essa aqui vai para casa, né? Porque o negócio está estreito. Ela disse: não, de jeito nenhum, já está certo, vamos entregar a 7ª. Eu falei: e aí? Deus proverá, a provisão vai chegar, porque quando nós confiamos em Deus, Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. E nós entregamos a cesta de número 7 e fomos para casa. E eu falei: Senhor, e agora? E o Senhor falou assim: eu cuido de cada detalhe. Chegamos em casa, o telefone tocou. No dia seguinte, pela manhã, bem cedo: bispo, o senhor está em casa? Estou. Tem como o senhor sair aí no portão, porque meu esposo está passando aí, tem um negócio para o senhor? Eu falei: tem. Quando eu chego lá fora, uma compra para a gente, recheada. Eu olhei para a Nicole e falei: Nicole, tu falou alguma coisa para alguém? Eu disse: não falei nada não, porque o biscoito que a gente come, a manteiga que a gente usa, que a gente come, o café, o arroz, o açúcar, tudo nitidamente conforme a gente costuma utilizar. O que é isso? É Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida. Eu quero ser profeta de Deus para profetizar sobre a tua vida nessa noite. Deus vai prover no mais profundo. Ele permite a gente passar por provações para nos mostrar que Ele ainda cuida de cada detalhe. Ele prova a nossa fé, mas Ele envia a provisão no tempo certo. Você vai vencer esta batalha para a glória de Deus. Tem gente aqui no templo que está preocupado com a situação que está enfrentando. Tem gente em casa que está sendo alcançado por esta palavra e está preocupado com o que está passando. Ei, Deus marcou essa noite para te dizer: se Ele é o teu pastor, nada te faltará. Ele vai prover na tua história para a glória.
Clavasteri micou e andar. Diga para quem está à tua esquerda, à tua direita: o segredo é confiar em Deus. Quando o servo do homem de Deus pega os pães e ele olha e diz: Senhor, é apenas 20 pães diante de 100 homens. O homem de Deus olha para ele e diz: pode servir os 20, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda sobejará. Vai ficar fartos, vai concluir com sucesso, porque é segundo a palavra do Senhor. Em segundo lugar, quando não houver saídas, faça o que Deus mandou você fazer. Faça. Que às vezes Deus já mandou você fazer alguma coisa e você está esperando. Esperando o quê? Se Deus falou para fazer, faça. Se Deus mandou você consagrar, jejuar, faça. Se Deus mandou você fazer um propósito na madrugada, faça. Não espere por ninguém. É entre você e Deus. As Sagradas Escrituras nos ensinam isso. Gênesis capítulo 6, versículo 14. Deus mandou Noé construir uma... Noé poderia muito bem falar: como é que eu vou construir? Eu não tenho ferramenta. O tamanho desse negócio é apenas eu sozinho. Não, mas não foi assim que Noé fez. O que aconteceu? Noé fez a arca conforme Deus havia ordenado. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 4, Deus mandou Ezequiel profetizar sobre o vale de ossos secos. E o que Ezequiel fez? E quando ele profetizou, houve um ruído, e os ossos começaram a se juntar, cada um ao seu osso, e veio carne, veio pele sobre eles, e se colocaram de pé, mas ainda não tinha espírito sobre eles. Profetiza, e o espírito vem dos quatro cantos sobre eles, e eles transformaram em um grande exército, porque Ezequiel profetizou. Ele fez o que Deus estava mandando fazer. Aleluia. Jeremias capítulo 18, versículo 2. Deus mandou Jeremias se levantar. Se levanta, Jeremias. Aí Jeremias levanta. Levantou, Jeremias? Levantei. Agora desce a casa do oleiro. Para quê, Senhor? Chega lá, tu vai ouvir as minhas palavras. O que Jeremias fez? Ele se levantou e desceu a casa do... É ouvir o que Deus está falando e obedecer o que Deus está falando. Em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra, do meio de tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu haverei de ti. Observa que o Senhor poderia muito bem ter dito assim: Abraão, sai da tua terra e vai para distante. Não, mas o Senhor nunca vai deixar em dúvidas o que Ele quer. Está entendendo? Se Ele quer algo de nós, Ele vai ser bem objetivo, ainda que vai doer no nosso coração, ainda que a gente vá sofrer, mas Ele vai dar ordem a respeito do que Ele quer que nós façamos. Então Ele disse: Abraão, sim, Senhor, sai da tua terra. Ok, Senhor, vou sair, só tem um porém: do meio da tua parentela. É, minha parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu haverei de ti. E observa que Abraão saiu, ele foi, só que o Senhor já disse para ele: do meio da tua parentela. Aí ele vai e leva Ló. Quando chegou lá na frente, começou a ter contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí foi o momento de Abraão entender o negócio, do que Deus tinha com Abraão, era com Abraão, não era com Ló, está entendendo? O que Deus tinha com Ló era uma coisa, com Abraão era outra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite: deixa Ele cumprir o propósito que Ele fez na tua vida. Marcos capítulo 3, versículo 3, Deus disse ao homem da mão mirrada:
levanta e vem para o meio. Aí eu fico imaginando se o homem da mão mirrada fosse aqueles crentes bicudo, que fica que nem menino buchudo, qualquer coisinha tá chateada, ele ia fazer assim, ó. Vem pro meio! Eu não vou não, porque entrou na sinagoga, tá aí e tal, não deu muita ideia para mim, eu vou ficar aqui no meu canto. Que às vezes a gente perde a benção por isso, irmão. Por conta do nosso comportamento, por conta da nossa atitude. Eu já vi em 20 anos pregando a palavra, eu já vi Deus prometer algo para alguém. Só que devido ao comportamento da pessoa, o Senhor mudou. Está entendendo? Mudou todo o percurso, toda a trajetória. Falou, já que tu não quer, já que é do teu jeito, então a bênção não chega. A bênção não chega. O povo na época de Moisés sofreram bastante por conta disso. A vitória era para ter chegado muito antes, mas por conta do comportamento deles, Deus foi só anulando, Deus foi só anulando, Deus foi só anulando. É assim que acontece. Tem bênçãos que ficam retidas porque nós não fazemos o que Deus está mandando a gente fazer. Para quem é casado, se o teu marido não ora, toma a iniciativa para orar. Se a tua esposa não ora, toma a iniciativa para orar. Faça o que tem que ser feito. Quando o homem ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus, imediatamente ele foi para o meio. Mas não bastou apenas vir para o meio. Quando ele chega no meio, o Senhor dá mais uma ordem para ele, dizendo: estende a tua, porque ele ficava escondendo a mão dele, por conta do problema. E problema a gente não esconde, problema a gente apresenta para Deus. Problema a gente conta para Deus. Problema a gente não conta para qualquer um. Por quê? Porque não é qualquer um que tá querendo ver a nossa vitória. Problema a gente conta para Deus. A gente abre a porta do quarto, entra e fecha a porta, e se põe de joelhos e fala com Ele que nos vê e nos escuta em secreto. Mas a provisão e a resposta é publicamente. Diga-se para o seu irmão: quando não souber o que fazer, peça direção a Deus. Diga: quando não houver saída, faça o que Deus mandou você fazer. Aleluia. Eu lembrei-me de um detalhe. Alguns dias atrás, eu estava com apenas R$12 na minha carteira. E eu fui até a padaria para comprar pão. E tinha uma senhora com aqueles carrinhos de catar reciclável, latinha, e duas crianças, provavelmente eram os netos. E quando eu desci do carro e eu olhei para eles e as crianças sentadas assim, o Espírito Santo falou assim: deu R$10 para ela comprar o pão para os meninos. Eu falei: Senhor, eu queria comprar uns pão e uns queijos, e aí eu vou ficar só com 2 e 2 não dá. Eu dou os 2 para ela e fico com os 10 e aí dá certo. O Senhor falou: não, eu estou mandando dar os 10, não os 2. Aí eu fui lá e senhora, compra aí o pão dos meninos. Irmão, os olhos dela encheu de lágrimas na hora. Eu entrei para dentro, fui lá pedir meus pãezinhos, e quando eu estou saindo, o menino já estava no balcão, e quando eu saí, fui em direção ao carro, eu entrei no carro e ela ficou lá na porta. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Sabe por que eu estou contando isso aqui? Não é para dizer que eu ajudei alguém, não é para dizer que eu dei algo para alguém, é para que você entenda que quando Deus manda a gente fazer alguma coisa, não adianta a gente querer fazer o que a gente quer. Se a gente fazer o que a gente quer, não vai dar certo, a provisão não vai chegar, a porta não vai abrir,
as bênçãos ficam retidas, mas nesta noite o Deus de Abraão marcou para te dizer: Ele vai te abençoar, Ele vai providenciar, mas faça o que Ele está mandando você fazer. Não tenha medo, Ele vai mover o sobrenatural, porque Ele é Deus. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz. E a ordem foi: sirva, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Ele pega os pães e coloca diante dos homens. Olhe para cá. Eu imagino que ele faz mais ou menos assim, irmão. Aquele cestinho de pão, pastora Zumira. Ele vai lá diante, no meio dos 100, e ele põe o cesto no meio assim, e já vira de costas. Eu não quero nem ver. Está entendendo? Aí um vai e põe a mão dentro, pega um pão, o outro pega o outro, outro pega o outro, outro pega o outro. Aí ele começa a observar de longe, outro vai lá, e ele vai só contando. Rapaz, já está no 20. Aí quando pensa que não, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... E ele vai olhando e vai ficando com o olho arregalado. O que está acontecendo? É a provisão da multiplicação da parte de Deus. Levante a mão que eu vou profetizar. Aquilo que é pouco hoje, Deus vai transformar em muito. Aquilo que está faltando hoje, Deus vai fazer sobrar, porque Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Deus vai suprir na tua história. Quem sabe você está dizendo: a minha alegria ultimamente tem sido muito pouca, ando mais triste do que alegre. Assim diz o Senhor: te prepare, porque tempo de alegria está chegando para a tua história. Quem sabe você chegou dizendo: Senhor, eu pouco tenho estado contente, é tanta tristeza, é tanto desânimo, é tanta fraqueza. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer que hoje não é amanhã. Ele está transformando a fraqueza em força, a tristeza em alegria, o vazio em preenchimento do Espírito Santo de Deus. Quem é espiritual já está entendendo. Levante a mão para receber de Deus. O laçouve revasse, Godou e a pobidaia, o labraquergue, a forgue, a súbia, chogou vianderraia fácia, uramando labracaia astérgia. Tem duas coisas que é indispensável para a igreja da última hora. A primeira é santificação, porque sem a qual ninguém verá Deus. A segunda coisa é avivamento, é poder de Deus para pisar em serpentes e escorpião, é poder de Deus para curar os enfermos, é poder de Deus para enfrentar os gigantes, é poder de Deus para atravessar o deserto e para adorar e glorificar o nome de Jesus. Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Vou citar um exemplo para você. Se alguém entrar aonde as ovelhas estão, e a ovelha se dispersar do rebanho, e o homem perverso e cruel vem, e ele começa a impulsionar a ovelha a ir para um canto de parede. Há um exemplo, um beco sem saída. E quando se deparar com aquela situação, a ovelha, a olhar diante daquele homem mau, ela vai se sentir ali ameaçada e vai dizer: e agora, o que eu vou fazer? Tem pessoas que estão se sentindo desta forma, está numa situação e pensa que não tem mais jeito, e pensa que não tem mais solução para o seu problema. A cada dia que passa, as notícias ruins estão surgindo.
Pessoas estão tirando as suas próprias vidas, ceifando as suas próprias vidas, por darem ouvido a Satanás, que diz que acabou, que não tem jeito, que não tem saída. É mentira de Satanás. É mentira de Satanás. Deus tem solução para os meus e para os teus problemas. Lembra em Eclesiastes capítulo 3, a partir do verso 1, quando diz que para tudo há um tempo determinado. O sábio Salomão não diria isso sem ter experiência vivida, porque ele sabia das provisões que Deus poderia fazer. E o que eu posso entender com isso, bispo? Nada é para sempre. Aqui nessa terra não. Ou seja, a luta que você está passando tem tempo determinado. Tem tempo para começar e tem tempo para ter. Mas se Deus quiser interferir e colocar um ponto final antes do tempo determinado, Ele pode, porque Ele é Deus. Aguenta mais um pouquinho. A provisão está chegando. Eu sinto o Espírito Santo falando no profundo. Isso não é para emocionar o teu entendimento, não. Mas o Espírito Santo está falando no profundo de corações. Aqui nessa noite você não está sozinho. Eu estou vendo tudo, eu estou contigo. Eu vou mudar essa história. O negócio é porque tem crente que fala em línguas estranhas e está segurando. Não fala mais em mistério. Por conta das provações. O Senhor quer ouvir tuas línguas estranhas. O Senhor quer ouvir teu glória a Deus. O Senhor quer ouvir teu aleluia. Parou de adorar por quê? A prova soprou e calou tua voz. A prova soprou e parou teus passos. Não quer mais caminhar. Está se sentindo imobilizado, imobilizada. Mas hoje Deus marcou para te dizer: Ele quer ouvir a tua voz nessa noite. Essa noite não é apenas noite de vitória, não é apenas noite de campanha, é noite de lágrimas, é noite de quebrantamento. Alavar, Yassurimi, Oreá, é noite de renovo, é noite de quebrar os protocolos, os tabus, é noite de Ele é o mesmo, Ele não mudou. Ele está aqui nessa noite. Ele está dizendo: deixa eu te encher, deixa eu te renovar nessa noite. Urabacando, labarachando, você vai. Começa a receber de Deus aí. Recebe de Deus aqui no altar, recebe no templo, recebe em casa, na rua, no trabalho. Seja cheio da glória de Deus agora. Deus está mandando a dizer nessa noite: para de colocar tudo a culpa em Satanás, porque tem coisas que Deus está provando você. Tem grandes vitórias chegando, mas até para receber essas grandes vitórias precisa se preparar para receber, porque é grande o que Deus vai fazer, assim diz o Senhor. Me cobre, asture, me canta lá.
Eu vou orar por você agora, Senhor Deus e Pai. Aqui está a tua igreja, a noiva do Cordeiro, diante da tua presença, diante da tua majestade eterna. Estamos reunidos e unidos porque nós cremos no poder da tua palavra, porque nós confiamos no Senhor. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas a nossa confiança está voltada para o Deus da Bíblia, aquele que era, aquele que é e que há de vir para nos buscar. Ó Deus da Bíblia, fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, enche os que estão vazios, e que a tua presença venha sobre nós, e que possamos, ó Pai, ultrapassar as fronteiras, e possamos entender, ó Pai, compreender o centro da tua vontade, o centro do teu querer, e que possamos fazer conforme a tua ordenança, conforme tu queres, porque nós confiamos no Senhor, depositamos a nossa esperança no Senhor. É o que nós ministramos nessa noite e profetizamos para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus de Nazaré. Você pode dizer amém?